Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo aí a nossa rota de simuladões, revisões, tanto para as provas do Enem quanto também para os vestibulares. Vamos nós, dessa vez simuladão agora de filosofia, lista número 4. Primeira questão aí, gente, vamos acompanhar todos com muita calma. Primeira questão, UniOeste 2020, em primeiro lugar. Como ninguém pode amar uma coisa de todo ignorada, deve-se examinar com diligência de que natureza é o amor dos estudantes, entendendo-se por estudantes os que ainda não sabem, mas desejam saber. Naqueles casos em que a palavra estudo não é usual, podem existir amores de ouvido, como quando o ânimo se acende em desejo de ver e de gozar devido à fama de alguma beleza, porque possui uma noção genérica das belezas corpóreas pelo fato de ter visto muitas delas, e existe no interior dele algo que apavora o que no exterior é cobiçado. Quando isto acontece, o amor não é a paixão de uma coisa ignorada, pois já conhece seu gênero. Quando amamos um varão bondoso, varão é homem, tá, gente? Quando amamos um varão bondoso, cujo rosto nunca vimos, amamo-lo pela notícia das virtudes que conhecemos na própria verdade. É aquela ideia de que você olha para o rosto não te atrai. Quando você olha para a história, aí a história daquela pessoa que o rosto não tinha te atraído, de repente atrai, né? Aí Santo Agostinho, né? Lembrando que Santo Agostinho é um dos teóricos da Idade Média, né? Santo Agostinho aí é o líder da patrística, livro de Trinitate. A partir do texto de Santo Agostinho, assinale a alternativa correta. Letra A. Amamos porque desconhecemos? Se conhecemos, não amamos? Não, gente. Pelo contrário, quando a gente passa a conhecer, que a gente ama, de acordo com a interpretação do texto. Letra B. Em primeiro lugar, não existe amor entre os estudantes. Existe sim. Ninguém faz é se conhecer, né? Letra C. O amor desconhece o seu gênero porque somos livres. Não, o amor conhece o gênero sim. Letra D. Basicamente, os amores de ouvido são superiores. Não. O texto não está falando que o amor de ouvido ele é superior. Pelo contrário, o amor superior é o amor que constrói mediante a história. Letra A. Então, só sobrou a letra E, né? Aquilo que amamos não é de todo ignorado. Por quê? Porque quando a gente ama de verdade, a gente analisa a essência. A letra E é correta. Segunda questão, SPM 2019. No século 13 surgiu a escolástica. Lembra que a gente acabou de falar de Santo Agostinho, a primeira questão, patrística, e agora é escolástica. Escolástica é São Tomás de Aquino. No século XIII surgiu a escolástica, corrente filosófica que a partir de então dominou o pensamento medieval. História das Confissões, narrada aí por Santos Leão de Aquino, né? Então, vamos nós. A escolástica, letra A, teve em Santo Agostinho seu maior expoente era teocêntrica, não era a escolástica que era pautada em Santo Agostinho, tá, gente? Quem era pautada em Santo Agostinho era Patrícia. B. Teve em Alberto Magno seu maior expoente e refutava o teocentrismo pregando o antropocentrismo, só que não, o maior expoente é o Tomás de Aquino. Teve em Tomás de Aquino seu principal expoente, foi uma tentativa de harmonizar a razão com a fé. Aqui já está a resposta, né, gente? Letra D também não era correta porque a letra C já é a correta. Letra D não seria correta porque considerava que a razão podia proporcionar uma visão completa e unificada da natureza ou da sociedade. Não existe essa forma unificada de interpretação nem dos fenômenos naturais e, quiçá, da sociedade, né? Analisando, fazendo análise da sociedade, do comportamento das pessoas, certo? Letra E também não era porque pregava o recurso racional da força, sendo este mais importante do que o exercício da virtude e da fé. Não, gente, um dos exercícios mais amplos é o exercício em si da fé e da virtude. Terceira questão, Enem de 2019.
De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concebida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Ou seja, aí mede um pouco a capacidade do homem de agir pelo instinto, né? Então vamos nós, né? Aí Agostinho sobre o livre-arbítrio, a capacidade de decisão que as pessoas têm. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento. Qual é o fundamento da punição divina em Santo Agostinho? Letra A. Desvio da postura celibatária. Aqui está falando de celibato de padres ou de pessoas que não podem casar, não podem manter relações sexuais. Não. Letra B. Insuficiência da autonomia moral. O que é autonomia moral? A capacidade que as pessoas têm de aceitar as ordens vigentes e ter autonomia, né? Ser espelho para outras pessoas no exercício da moral, nas práticas das virtudes, nas boas práticas. E aqui está falando justamente disso. Pode usar a vontade livre para pecar, que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Ou seja, diante do livre-arbítrio, todo mundo tem a capacidade de decidir em pecar ou não pecar. Então aqui já está falando, né, insuficiência da autonomia moral. Por quê? Porque nós não somos suficientes, nós somos insuficientes, porque se nós fôssemos suficientes, nós seguiríamos as regras 100% da sociedade sem questionar. Então, a letra I e B já está correta. Por que não seria ser afastamento das ações de desapego? Aqui está falando, o texto não está falando de desapego à matéria ou ao que quer que seja. D. Distanciamento das práticas de sacrifício. Aí não está falando de sacrifício. Letra E. Violação dos preceitos do Velho Testamento. Também não está falando do Velho Testamento. Quarta questão, Enem também de 2019. Tomás de Aquino, filósofo cristão que viveu no século XIII, afirma: a lei é uma regra ou um preceito relativo às nossas ações. Ora, a norma suprema dos atos humanos é a razão. Desse modo, em última análise, a lei está submetida à razão. É apenas uma formulação das exigências racionais. Porém, é mista que é a Alemanha da comunidade ou de uma pessoa que legitimamente a representa. Então, nós temos a história da filosofia cristã, quarta questão. No contexto do século XIII, a visão política do filósofo mencionado retoma letra A, né? O pensamento idealista de Platão, não. Aí o texto nem está falando, gente, de ideal platônico, não está falando. Conformismo estoico de Sêneca, aí nem está falando de Sêneca. Ensinamento místico de Pitágoras, aí também não está falando de Pitágoras, e nem de números, né? Paradigma de vida feliz de Agostinho, aí está falando da felicidade segundo a visão de Agostinho, não. Mas, lembrem, Tomás de Aquino é o grande idealizador de correntes aristotélicas, não esqueçam nunca disso. Então, o conceito de bem comum em Tomás de Aquino é um conceito aí aristotélico. E isso, gente, não esqueçam realmente, tá? Existe uma proximidade muito grande dos conceitos de Tomás de Aquino com os conceitos aí de Aristóteles, certo? Quinta questão, também de Enem, né? Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Aqui é uma ideia aí, gente, teocêntrica, não é uma ideia que Deus está no centro, é uma ideia de não negacionismo da existência de Deus. Pelo contrário, aqui é uma ideia que coloca um conceito muito grande, humano, de defesa da existência de Deus. E lembrando que tem filósofos que pregavam o conceito dessa não existência de Deus. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que ele seja maior. Ora, o que existe na realidade, no pensamento, é maior do que o que existe apenas no pensamento. Ou seja, tudo que existe na realidade e no pensamento é maior.
Mas quando a gente trata da realidade em separado do pensamento, a realidade ela é menor do que a capacidade da gente pensar. Porque a gente pensa tanto, idealiza tanto na nossa mente, que a realidade passa a ser questionada, né? Você pode chegar à Índia facilmente, pela tua capacidade, né, de pensamento, de sonho. Se você vai, aí é outra coisa, ou seja, o mundo da fantasia, né, que está no seu pensamento, né, sonhando como você vai para lá, como você vai se comportar, ele é o pensamento, né? Se você vai através da sua realidade, aí é outra coisa. De onde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, de onde se segue que o objeto designado, eu repetir, né, gente? De onde se segue que o objeto designado pela palavra de Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Ou seja, a palavra Deus tem que existir na realidade, não somente na fala das pessoas. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Ou seja, Tomás de Aquino, no texto, ele fala da importância de Deus, da importância de não se renegar a existência de Deus e da importância de defender que Deus realmente existe. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por, letra A, reiterar a ortodoxia religiosa com os heréticos. Aqui não está falando de heresia, né, de se ligar aos heréticos, às pessoas que não acreditavam em nada. B, sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé. Aí a gente pode analisar. De acordo com Tomás de Aquino, tudo tem que ser alicerçado na base da fé. Por quê? Porque para as pessoas afirmarem por A mais B que Deus é evidente, que Deus existe, só através da fé. Não tem como explicar isso através da ciência, tá? Porque Deus não é visto, não é sentido, nem experimentado. Isso para algumas pessoas, tá, gente? Para mim, independente de ser das áreas, né, eu acredito em Deus. Não questiono, não. Então, a B está correta. Letra C. Explicar as virtudes teologais pela demonstração. Ninguém explica virtudes pela demonstração, mas pelas ações. Ah, professora, mas as ações podem ser demonstrações. Não. Ninguém faz as coisas para se mostrar. Letra D. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Não necessariamente. Não precisava dessa flexibilização. E ele não lutava por essa flexibilização. Ele queria apenas que as pessoas tivessem essa capacidade de interpretar as coisas como realmente elas são. Letra E, justificar pragmativamente, não é nem pragmativamente, tá, gente? Ou justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Não. Crenças vão estar sempre ligadas, gente, a dogmas. Por exemplo, o hinduísmo, a vaca é um animal sagrado, tem toda a interpretação, porque eles acreditam que a vaca, né, eles inclusive não comem porque eles acreditam que a vaca, por ser um animal muito sagrado, ela, as pessoas que morrem da vida da gente, elas reencarnam nas vacas, então as vacas são consideradas sagradas. Aí é o que? A questão de dogma. Por quê? Porque só pode ser explicado pela fé. Sexta questão. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem o que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade? Se nele aparece uma vontade que antes não existia, novamente um texto do livro Confissões de Santo Agostinho, certo? Vamos lá. A questão da paternidade, ou a questão da eternidade, desculpa, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre respectivamente. Letra A, essência da ética cristã, ele está falando da essência de como os cristãos têm que se comportar? Não. B, natureza universal da tradição, aí está falando um pouco de como as pessoas têm que viver de acordo com a tradição? Não. C, certezas inabaláveis da existência. Também não existe essas certezas inabaláveis
E experiência, certezas inabaláveis da experiência. Não, gente, não existe essa certeza 100%. Letra D, abrangência da compreensão humana. O texto está falando, gente, dessa capacidade de pegar o velho e o novo e começar os discursos para fomentar no velho as ações de novos e de novos as ações dos velhos. Então aí, né, D, a abrangência da compreensão humana. Então aqui a gente está tratando justamente dessas análises. Né, uma vontade nova de dar o ser às criaturas que nunca antes criaram, ou seja, é uma compreensão humana, dar oportunidades àqueles que não têm. Letra D. Letra E, interpretação da realidade circundante. Não é. Vamos para a sétima, também do Enem. Enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento de uma filosofia cristã inspirada em Platão, o pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles até então vista sob suspeita pela Igreja, mostrando-se possível desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás abriu caminho para o estudo da obra aristotélica e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos do interesse por Aristóteles nesse período. Marcondes, de Marcondes, no livro Textos Básicos de Filosofia. A Igreja Católica, por muito tempo, impediu a divulgação da obra de Aristóteles pelo fato de a obra aristotélica, letra A, valorizar a investigação científica, contrariando certos dogmas religiosos. Aí já está correta de cara. Por quê, gente? Porque Aristóteles era o cara que falava sobre o sistema democrático, sobre a razão, né, sobre a política como um todo. Então, Aristóteles, ele contrariava realmente alguns dogmas da igreja, né? Que muitas vezes os dogmas só podem ser explicados pela fé, não podem ser explicados pela razão, né? Letra B, declarar a inexistência de Deus. Aí não está falando, gente, principalmente na visão de Aristóteles, ele não pedia que as pessoas declarassem a inexistência de Deus. E nem colocassem em dúvida toda a moral religiosa. A letra A já está correta. A letra C, criticar a Igreja Católica, instigando a criação de outras instituições religiosas. Ele não fazia isso, tá, gente? E os dois, tanto o São Tomás de Aquino quanto o Santo Agostinho, eles eram muito próximos da Igreja Católica. D, evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do cristianismo. Não. Letra E, contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos, seguindo sua teoria política. Também não. Então, a letra que é correta aí é a letra A. Oitava, né? Não posso dizer o que a alma é com expressões materiais e posso afirmar que não tem qualquer tipo de dimensão. Não é longa ou larga ou dotada de força física e não tem coisa alguma que entre na composição dos corpos como medida e tamanho. Se lhe parece que a alma poderia ser um nada, por que não apresenta dimensões do corpo? Entenderá que justamente por isso ela deve ser tida em maior consideração, pois é superior às coisas materiais exatamente por isso, porque não é matéria. Exceto que uma árvore menos significativa que a noção de justiça diria que a justiça não é coisa real, mas nada. Por conseguinte, se a justiça não tem dimensões materiais, nem por isso dizemos que é nada, e a alma ainda parece ser nada por não ter extensão material, aí entramos na oitava questãozinha, em definitivo, Santo Agostinho sobre a potencialidade da alma. No texto de Santo Agostinho, a prova da existência da alma, letra A, desempenha um papel primordialmente só retórico, desprovido de pretensões objetivas? Não, gente. A alma, de acordo com Aristóteles, ele tem toda uma explicação. A alma parece ser mais por não ter extensão material. Extensão material é dinheiro, riqueza, mas ela não é desprovida de valores. A alma, ele está justamente tratando disso. A alma não se vende, né? Letra B, antecipa o empirismo moderno ao valorizar a experiência como origem das coisas. Também não. Serviu como argumento antiteológico mobilizado contra o pensamento escolástico. Não, gente, não houve isso, né? Dessa forma. Letra D, é fundamentada no argumento metafísico da primazia da substância imaterial. É fundamentada no argumento metafísico. Nem tudo pode ser explicado por intermédio da ciência ou da razão.
E muitas coisas que ocorrem entre o céu e a terra só são explicadas pelo intermédio da metafísica, mobilizado contra o pensamento escolástico, é um pensamento extremamente voltado às ideias cristãs. Então, a letra, aí se você for analisar, tá, gente? A letra C aí, ela traz um traço, né? A gente está na C e na D. A C não é, né? Antiteológico, não. Então, a letra D aí, gente, é fundamentada no argumento metafísico, as explicações entre o céu e a terra através de fenômenos. É fundamentada no argumento metafísico da primazia da substância material, que essa substância material, muitas das vezes, teorias que são imateriais, não podem ser tocadas, não podem ser matéria, né? Então, a letra D está correta. Letra E, é acompanhada, gente, minha vista está horrível. Letra E, é acompanhada de pressupostos relativistas no campo da ética e da moralidade. O texto não está falando, tá, gente, da questão da ética e da moralidade, não. E do mais, a gente vai para as, né, os gabaritos. A nona questão, deixo bem printada na tela, e aí vocês podem dar uma pausa em casa para tentarem responder. Mas essa nona, viu, a letra correta é a letra C. Décima, também é nem 11. A décima eu pulei. D. A 11 é B. 12, D. 13, C. C. Gente. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Beleza. 14. Teoria da iluminação. E a iluminação por quê? Porque vem de Deus. Filosofia de Santo Agostinho. Quando vem de Deus, todo mundo é iluminado. 15. Letra D. Tá? Do mais, a gente fica por aqui. Esperem e aguardem um novo simuladão, né? Simuladão número 5. Estudem, aumentem a carga de estudo nas vésperas do Enem. Se você está estudando 4 horas, aumente para 6. Né? E criem métodos e horários diferentes de estudo, para não agravar também a questão da coluna, né? Sentar na mesma posição durante muito tempo. Do mais, a gente fica por aqui, bons estudos e avante, gente. Tchau!